seu direito. Todas as quartas-feiras temos o quadro Seu Direito, para você tirar dúvidas de direito trabalhista com Vinícius Cascone, advogado trabalhista. Olá, Vinícius, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Um prazer estar com vocês aqui. Todo nosso. A gente até tocou no assunto a semana passada de uma maneira um pouco mais superficial, mas hoje nós vamos falar sobre acordos coletivos, convenções coletivas. Vamos para a primeira dúvida, né? O que são? São feitas dentro de uma empresa, dentro de uma categoria? Como funcionam as convenções ou os acordos coletivos? Bom, Marco, na verdade, a lei de legislação trabalhista hoje no Brasil vigente, né? E ali tem uma série de previsões ali que estabelecem, que regulamentam a questão da relação de trabalho. Então, a lei ela estabelece ali uma série de coisas, mas muitas outras coisas, por você ter uma pluralidade de situações, né? Eles têm múltiplas relações, categorias muito diferenciadas, nesse sentido, há diferenças entre as categorias, na verdade, né? Então, o trabalhador metalúrgico tem uma condição de trabalho diferente de um trabalhador de transporte, um trabalhador do comércio tem diferenças de trabalho na indústria. Então, diante disso, existe aí uma possibilidade na própria lei de você criar normas coletivas, né? E essas normas coletivas, evidentemente, vão ser sempre feitas ou, se for um acordo coletivo entre um sindicato dos empregados e uma empresa, ou se for uma convenção coletiva, que ela vale para todas as empresas, entre um sindicato de empregados e um sindicato das empresas. Então, aí você você estabelece um mecanismo, deve ter sido aprovado na Assembleia dos Trabalhadores, uma pauta de reivindicações, e, evidentemente, que a entidade patronal também faz uma assembleia ali entre as empresas para verificar se aceita ou não as condições, ou também se propõe algo, uma contraproposta para os trabalhadores. Então, essa negociação que a gente chama, é chamada de negociação coletiva. E, evidentemente, que a partir daí, quando você tem essas diferenças, você precisa regulamentar situações específicas, tanto o acordo como a convenção coletiva são os instrumentos que existe a possibilidade de os sindicatos fazerem e garantir alguns direitos ou estabelecer, por exemplo, uma jornada de trabalho diferenciada, né? Então, esse é o instrumento. Então, tanto o acordo como a convenção, elas têm o mesmo valor da lei. Perfeito. Mas para elas serem realizadas, elas dependem, por exemplo, de alguma comissão? Você citou o sindicato, todos os empregados têm que estar presentes. Como que funciona, né? Como é realizada essa convenção? Ou então como se chega a um acordo, né? Tem que ter um representante, tem que ter alguém da diretoria, algum funcionário. Explica isso para a gente, Vinícius, por favor. Então, nesse caso, Marco, é importante entender que eles devem sempre cumprir um princípio que chama princípio democrático, né? Então, na verdade, são os trabalhadores que definem sua pauta de reivindicações. Então, o sindicato tem que publicar um edital, convocar uma assembleia e oportunizar para que os trabalhadores decidam, né, qual seria a pauta de reivindicações, né? Então, é importante entender que sempre todo trabalhador daquela categoria, quando vai discutir, ela tem direito de discutir e votar sobre aquele assunto específico, sobre aquela pauta de reivindicações. É claro que é uma pauta, você leva ali para a entidade patronal, faz uma negociação coletiva ou para a empresa, né? E aí, evidentemente, a empresa ela decide ou não se aceita a pauta de reivindicações. Então, nesse instrumento, evidentemente, é aberta toda a categoria. Qualquer trabalhador pode ir lá reivindicar e o sindicato, né, se a maioria da Assembleia aprovar, tem que levar essa pauta de reivindicações para a empresa ou para o sindicato patronal. Então, aí, nesse aspecto, tem que sempre ouvir os trabalhadores para tomar a decisão. Mas até chegar lá em cima, precisa ter um acordo entre eles, né? Nesse caso, faz-se uma assembleia, como que funciona para ter entre aspas, uma opinião dos trabalhadores, ou mais, entre aspas, ainda um consenso dos trabalhadores para se fazer um acordo? Então, a Assembleia, eu acho que eu não sei se os trabalhadores já participaram, conhecem, é como se fosse uma reunião de condomínio também. Você vai ali, né, discute, delibera e acaba ali tirando uma situação de resolução. Então, os trabalhadores eles têm que, primeiro,
se organizarem conjuntamente com o sindicato da sua categoria, discutirem a pauta e aí, aprovado pela maioria dessa Assembleia, aí sim que essa pauta passa a ser uma pauta da categoria como um todo. Então, ela vai ser entregue aí para a entidade patronal ou para a empresa, né, para que aí sim se estabeleça o início de um processo de negociação. Lembrando que negociação é sempre ambas as partes têm que ceder para a gente chegar a um consenso, né? Então você tem que tentar ali equilibrar essa relação. A gente sabe que, na verdade, o poder da decisão final de se conceder ou não é da empresa, né? Porque ela que tem a relação mais forte na relação de trabalho, ela que tem o poder de contratar ou demitir. É claro que para você proteger os trabalhadores tem outros instrumentos, como ingressar com uma ação no Tribunal Geral do Trabalho, que chama de dissídio coletivo, né? Você pode tentar fazer uma greve. Então, você tem instrumentos aí que podem tentar fazer com que a empresa acabe cedendo também. E também a convenção ou acordo coletivo não são algo previsto, assim, algo obrigatório, vamos dizer, né? Como você explicou, funciona contra a lei, mas nem toda empresa tem. Sim, na verdade, o acordo coletivo é empresa e sindicato a relação, né? Então, é quase que pouquíssimas empresas, se a gente pegar pelo universo de CNPJ que tem no Brasil, possuem acordos coletivos com os sindicatos. Agora, convenções coletivas, eu diria que grande parte dos trabalhadores no Brasil foram cobertos, né, por uma convenção coletiva de trabalho. Nos últimos 10 anos, se a gente pegar um intervalo aqui, de 2014 a 2024, pelo menos 91% dos trabalhadores no Brasil em algum momento tiveram uma cobertura ofertada por uma convenção coletiva, ou seja, um direito que estava nessa convenção garantiu um direito para um trabalhador. Então, às vezes, os trabalhadores não dão muita atenção para a convenção coletiva de trabalho, para discussões junto ao sindicato, mas é importante ressaltar que 91% dos trabalhadores nesse período foi beneficiado por algum direito que não estava na lei, mas foi garantido por uma convenção coletiva. E se não for cumprido, Vinícius, o que pode acontecer? A convenção coletiva, ela tem o mesmo poder de lei, né? Então, se ela cumpriu todos os procedimentos, se foi assinada pelo sindicato dos empregados ou pelo sindicato, e junto com o sindicato patronal, se uma empresa não cumprir essa convenção, é como se fosse descumprir uma lei. Aí o sindicato vai lá, entra com uma ação de cumprimento, né? Obriga aí que a empresa cumpra uma cláusula da convenção. Bom, e isso é mais ou menos quando algum trabalhador, por exemplo, é demitido, entra na justiça contra a empresa, geralmente ele vai pedir algo que está na lei. Então, no caso da convenção, também não muda absolutamente nada. Também tem esse direito, mas o sindicato não precisa esperar o trabalhador ser demitido. O sindicato pode entrar com uma ação coletiva, a ação de cumprimento é uma espécie de ação coletiva que representa todos os trabalhadores, né? E pode exigir o cumprimento daquela norma coletiva, estava disposto na convenção. Aí o empregado, aí a empresa é obrigado, por uma decisão judicial, a cumprir a determinação. Mas até chegar no sindicato, alguém tem que fazer uma denúncia também. Tem que fazer uma denúncia, o sindicato deve fazer seu trabalho de base também. Então, nesse caso, é importante que os trabalhadores aí, quando percebam que esteja acontecendo algo errado, que não está cumprindo algum direito, aí o trabalhador pode procurar o seu sindicato, inclusive de forma anônima, né, para denunciar aí o descumprimento da norma coletiva. Tá chegando uma pergunta aqui, Vinícius, é um caso bastante específico. Nosso ouvinte aqui, final do telefone 5626. Eu trabalhei em uma empresa com carteira assinada, essa empresa faliu e meu ex-patrão não deu baixa. Não tem como eu trabalhar registrado em outro lugar porque nunca mais eu vi o ex-patrão. Dá para dar baixa sem a empresa conseguir, sem a empresa carimbar? Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, é importante deixar claro que aquela carteira de trabalho física azul, né, não é mais utilizada, hoje é a carteira eletrônica. Acontece muito, né, de empresas falirem e não dar baixa na carteira de trabalho dos trabalhadores. E aí eles devem sempre tentar buscar ou a empresa para dar baixa, se ela não quiser dar, eles têm que entrar com uma ação judicial para que o juiz determine que a própria Secretaria da Vara do Trabalho dê baixa na carteira. É uma outra possibilidade. Agora, o que eu posso dizer é que isso não impede, o fato de não ter baixa, que o empregado possa trabalhar em outra empresa, tá? Isso não é um impeditivo. Então, eu já vi muitos trabalhadores questionando, falando, olha, não deu baixa, como é que eu vou arrumar outro emprego? Não, você pode, independente de ter baixa ou não na carteira, você pode já fazer outro registro em outra empresa sem problema nenhum. Mas, como eu disse, para garantir a baixa, né, você pode ou procurar aí a empresa, se ela não fizer, aí você tem que entrar com uma ação judicial.
Mas de que maneira, por exemplo, a empresa que vai contratar esse funcionário, ela pode colocar um carimbo novo lá, uma assinatura e tá tudo certo? Na verdade, a empresa que... Você pode ter mais de um vínculo, Marco, não há problema nenhum. Então, se eu cheguei numa nova empresa, ela vai fazer um novo registro. A empresa nova ela não pode interferir no registro anterior. Ela vai formalizar um novo registro na carteira de trabalho e aí, a partir daí, que vai estar ali estabelecendo a relação dessa empresa nova com esse empregado. A relação do empregado com a empresa antiga, ele tem que resolver dessa forma. Ou ele tenta buscar a empresa amigavelmente para tentar dar baixa nessa carteira. Se não der, aí ele pode, o que resta é entrar com ação judicial. Mas, como eu disse, isso não impede ele de trabalhar num novo local de trabalho. Então, no caso, nosso ouvinte aqui vai ter que recorrer à justiça, já que o ex-patrão sumiu. Quero agradecer ao Vinícius Cascone, advogado trabalhista, todas as quartas-feiras, tirando dúvidas dos nossos ouvintes aqui no quadro Seu Direito. Obrigado, Vinícius. Boa semana para você. Até quarta que vem. Obrigado, um abraço. Um Um abraço abraço. aos ouvintes do CBN Campinas. 3h25.